E aí, maravilhosa! Como você está? Seja super bem-vinda ao meu podcast Acorda Maravilhosa. O meu nome é Laísla Lohane, sou formada em psicologia e atuo como psicoterapeuta de mulheres. E aqui nesse espaço eu tenho como objetivo te ajudar a refletir, pensar e dar aqueles sacolejos que muitas vezes nem sua mãe e melhor amiga te dão, para que você possa ter mais autoconhecimento, autocuidado, autoconfiança, autoestima e relacionamentos saudáveis. Vamos juntas para mais um episódio Acorda Maravilhosa? E aí, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um novo episódio aqui do podcast Acorda Maravilhosa! Ai, gente, como eu estou feliz em poder finalmente retomar com a gravação dos episódios aqui para o podcast. Eu estava com muitas saudades de poder fazer isso. Demos uma pausa desde o nosso último episódio que foi postado aqui no canal do YouTube e também lá no Spotify. Então vamos iniciar como se fosse uma segunda temporada aí de novos episódios para a gente papear, ter mais autoconhecimento, mais autoconfiança, saúde mental, poder conversar com essa mulherada aqui, com essas maravilhosas que me acompanham. Então eu estou muito feliz porque eu tive que dar um intervalo ali no mês de março de férias, como vocês sabem. Avisei ali nas minhas redes sociais que eu ia entrar de férias, ia ter que dar essa pausa ali, né? Meus pais não, na verdade, meu pai veio me visitar aqui em Portugal, passar um tempinho aqui comigo, com meu esposo. Veio uma grande amiga minha também passar um tempinho aqui em Portugal. Então, mês de março eu tirei de descanso, de autocuidado, que é algo muito importante, que eu sempre falo aqui com vocês sobre isso. O quanto é importante a gente ter pausas no nosso dia a dia. Então eu tirei esse momento de férias no mês de março e aí retomei os meus atendimentos, fiquei bastante doente. Ainda estou no processo aí de recuperação, ainda não estou 100% em relação à minha voz. Estou com uma crise de rinite alérgica, que eu acho que já evoluiu para uma sinusite. Quem tem rinite alérgica sabe como é que funciona, o babado é forte. Então a gente saiu da temporada aqui em Portugal de inverno. Agora tá um clima um pouco mais ameno, tá esquentando um pouquinho na parte do dia. Mas aí ainda assim minha rinite ela ainda não melhorou 100%. Então tá bem complicada a questão da minha voz, do meu nariz. Mas cá estou, né, retornando aqui para conversar com vocês maravilhosas. E aí eu queria falar justamente um assunto que eu refleti bastante quando eu fiquei doente e também através de alguns atendimentos com alguns pacientes minhas. É algo que eu venho observando, que muitas vezes é difícil a gente admitir que precisa recalcular a rota. Que a gente precisa muitas vezes aceitar que existem coisas que a gente não controla. Porque no nosso dia a dia eu sempre falo para as minhas pacientes. Como vocês sabem, eu gosto muito de planejar, sempre planejo muito a minha rotina ali semanalmente, coloco os dias que eu tenho meus atendimentos, minhas pacientes, os horários que eu vou estudar, o horário que eu vou fazer as minhas coisas de casa, as horas que eu vou dedicar ao meu casamento, ao meu autocuidado individual, às minhas leituras, enfim. Eu sempre faço tudo isso durante a minha semana e vou colocando, né, horários, conciliando com os meus compromissos ali no meu planner. E aí eu sempre falo muito para as minhas pacientes
O quanto é importante a gente entender que por mais que a gente planeje a nossa semana, planeje a nossa rotina, existem coisas que vão sair do nosso controle e que vai ser preciso recalcular essa rota. Porque por mais que eu planeje, por exemplo, eu estou gravando esse episódio no sábado, por mais que eu planeje o meu domingo, por exemplo, amanhã no domingo, eu quero ir para a igreja, à tarde eu quero ter um autocuidado, quero também depois poder estudar. Então, por mais que eu planeje esse domingo, eu só vou saber como de fato ele vai ser amanhã, quando eu acordar, se eu vou conseguir fazer todas essas coisas que eu tenho me planejado. Só que tem coisas que saem do nosso controle, porque muitas coisas, por mais que a gente planeja, acontecem outras coisas que fazem com que a gente tenha que dar aquela pausa para observar tudo o que está acontecendo naquela situação. Porque muitas vezes acontece algum imprevisto dentro da sua casa, às vezes pode acontecer um imprevisto com o seu filho, com o seu esposo, com a sua parceria, com alguém da sua família, alguma coisa com você. Por exemplo, esse tempo agora, eu fiquei bastante doente. Então eu estava preservando a minha voz, a minha energia para os meus atendimentos. Eu não estava aqui gravando para vocês, porque isso aqui é algo que desprende de eu estar por minutos, horas, falando por bastante tempo. Então, eu tive que escolher onde é que eu ia investir a minha energia, porque aconteceu algo que eu fiquei doente, que prejudicou a minha voz, e aí eu tinha que escolher o que era prioridade nesse momento para mim. E a prioridade era continuar com os atendimentos das minhas pacientes, que precisam de mim ali semanalmente, da sessão de terapia delas, do processo delas de autoconhecimento, que eu tenho um processo de construção com elas, ali uma relação terapêutica, e eu precisava me preservar para esses encontros que eu tinha com as minhas pacientes durante a minha semana. Por mais que eu ame, eu adoro estar aqui gravando episódios para o podcast, é algo que realmente eu me encontrei em estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco do autoconhecimento, um pouco do que eu sei, porque a gente sabe sempre é muito pouco diante de uma vastidão de conhecimentos que nós temos aí no mundo. Todos os dias nós podemos aprender um pouco mais. Então, eu dizer que eu sei de tudo ou que sei muito seria muita prepotência minha. Então, é o pouco que eu sei mesmo. Eu sempre quero passar aqui para vocês, trazendo de fato a minha experiência, algo que aconteceu comigo e que a gente pode refletir juntas como isso. Então, aconteceu esse quadro aí que eu fiquei bastante doente e eu tive que recalcular essa rota, eu tive que fazer novos planos para a minha semana. E o quanto é importante, muitas vezes, a gente trabalhar a autoaceitação. A autoaceitação, a gente aceitar que aquilo aconteceu, que aquela situação aconteceu, que aquele imprevisto aconteceu. Mas não significa que você vai paralisar diante daquilo. Certo, Laísla? Aconteceu isso na minha vida, está acontecendo isso. Mas o que é que você, maravilhosa, vai escolher fazer diante disso que está te acontecendo? Eu escolhi recalcular minha rota, eu escolhi dar prioridade ao meu trabalho com as minhas pacientes, porque eu tenho vários trabalhos. Sou criadora de conteúdo digital, crio conteúdo lá para o Instagram, crio conteúdo aqui para o podcast, no canal, no YouTube, no Spotify. Então, fora isso, eu tenho que estar estudando também por trás dos bastidores, para os atendimentos das minhas pacientes. Tenho que estar lendo livros, estudo para as aulas dos cursos que eu faço, de formação, enfim, várias coisas do meu universo profissional, fora que Laísla é uma pessoa que tem um casamento, que tem a família, que tem que ter o autocuidado consigo. Mas eu tive que aceitar essa minha condição que surgiu e eu tive que escolher o que é que eu daria prioridade naquele momento.
Então, maravilhosa. Essa situação agora que você pensou que é algo que está te incomodando, são algumas situações que surgem aí, que vão surgir durante a tua semana agora. Quando isso acontecer, dá uma pausa e pensa, o que é que tu pode fazer diante dessa situação? Será que só reclamar vai adiantar? Será que ficar reclamando porque aquilo aconteceu vai adiantar? Será que ficar somente triste porque aquilo aconteceu vai adiantar alguma coisa? Eu não estou dizendo que não é importante você sentir as suas emoções. A gente pode ficar triste porque acontecem algumas coisas, sim, ficar com raiva também. Mas e depois que essas emoções passam, o que é que você vai fazer? E aí é que tá o pulo do gato. Como a gente costuma falar, o pulo do gato tá aí. É o que você vai fazer depois disso. Depois que você ficou triste ou com raiva, se descabelou, porque algo saiu fora do teu planejamento, ou porque algo aconteceu, porque foi por uma terceira pessoa, que era algo que tu não tinha como controlar, e aí uma terceira pessoa, aconteceu alguma coisa ali na tua semana, no teu dia, e aquilo bagunçou o teu dia, bagunçou a tua semana, bagunçou as tuas emoções. Mas o que é que você vai escolher fazer diante disso? O que você vai escolher fazer a partir daquilo que te aconteceu? Porque muitas vezes a gente deixa se levar. Eu falo a gente porque eu me incluo, porque muitas vezes eu também já tive nessa condição de se conformar com aquilo que deu errado ou aquilo que saiu fora do meu controle, aconteceu algo que eu não tinha como controlar, como prever aquilo e me conformar, entende? E se conformar com aquela situação e não fazer nada. Se conformar que aquilo aconteceu e pronto. E não é isso que eu quero que você faça, maravilhosa. Porque hoje eu consigo ter essa maturidade de entender que eu preciso recalcular uma rota, que eu preciso muitas vezes aceitar que as coisas vão acontecer, coisas que eu não tenho como controlar, que muitas vezes eu vou ter que dar uma pausa e respirar e analisar aquela situação que está acontecendo na minha vida. E é isso que eu quero que você faça também, maravilhosa. Pega assim, eu sempre falo, eu sou a mulher do papel e da caneta. Quem é paciente minha sabe muito bem, todas elas têm um caderno da terapia, porque comigo funciona assim, é papel e caneta. Minhas amigas também, estão cansadas já de saber, tudo é papel e caneta. Eu funciono assim. E aí eu também deixo a dica para você, porque dica boa a gente compartilha. Pega o papel e a caneta e escreve quais são as situações. Vamos pensar assim, na verdade. Pega essa semana que passou, essa semana anterior que você está escutando esse episódio. Faz uma retrospectiva de como foram os teus dias. Quais foram as coisas que aconteceram, quais foram as coisas que deixaram você alegre, coisas que te aborreceram, coisas que você planejou e não conseguiu executar no dia, coisas que você planejou e ainda não conseguiu executar nessa semana que você já está agora. Escreve sobre isso e observa quais foram as situações que te aconteceram e como você reagiu a elas. Como é que você tem reagido a essas situações que você precisa recalcular a rota? Como é que você age? Quais são as emoções que surgem? Quais são os pensamentos que vêm à tua mente quando algum terceiro faz com que aconteça algo que foge do teu controle? Como é que tu reage quando você fica doente e aí você tem que dar uma desacelerada nas coisas que você faz no teu dia a dia?
Como é que você reage quando alguém pisa, entre aspas, no teu calo ali durante a tua semana? Como é que tu reage? Como é que você tem reagido aos conflitos do teu relacionamento com a tua parceria no teu dia a dia? Como é que você tem reagido? Como é que você tem se comportado diante disso? Como é que você tem se comportado em relação às demandas do teu trabalho? Quando tem algo para você executar e você não consegue executar, como é que você tem reagido? Como é que está esse teu planejamento e esse gerenciamento das tuas emoções no teu dia a dia? Já parou para pensar sobre isso? Eu quero que depois desse episódio você pegue esse papel e essa caneta e escreva sobre isso. Porque eu quero que você tenha esse momento de autorreflexão e autoconhecimento para poder perceber se você tem conseguido recalcular a tua rota, se você tem paralisado, se você tem praticado a aceitação, se você tem conseguido ver essas situações desafiadoras que aconteceram na tua semana com um olhar de autocompaixão consigo, com um olhar que você não tem como controlar tudo. Como é que tá? Se a gente for pesar essas situações na balança, você tá sendo aquela que é carrasca, aquela que é muito dura consigo quando alguma coisa acontece de errado, quando alguma coisa sai fora do teu planejamento, ou você consegue aceitar, consegue se acolher e recalcular essa rota? Pensa sobre isso, maravilhosa, porque muitas vezes você pode estar ali dando cabeçada nas suas dificuldades, quebrando a cabeça, como a gente fala popularmente, com pequenas coisas que te acontecem, porque você não consegue se acolher, porque você não consegue ali entender, caramba, isso aconteceu. Eu não tinha como prever que isso poderia acontecer. Mas agora que aconteceu, eu aceito que isso aconteceu. E agora eu escolho o que é que eu vou fazer diante disso. É você se acolher e não ficar sendo uma carrasca consigo, se autocriticando porque aconteceu algo que você não tinha como prever. Porque a gente pode planejar, eu posso planejar o meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar. E pode ter certeza, alguma coisa ali vai surgir que eu vou ter que recalcular aquela rota, daquele compromisso, daquele horário. Ou alguma coisa que eu coloquei naquele dia eu não vou conseguir executar, porque surgiu outra demanda, ou porque o outro compromisso demorou mais tempo do que era previsto, e aí eu tive que deixar alguma outra coisa de fora. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse olhar atento à maneira como a gente leva a nossa vida, a maneira como a gente encara a nossa rotina, o nosso dia a dia, a maneira como a gente encara o nosso trabalho, o nosso relacionamento amoroso, as amizades, os relacionamentos familiares, o relacionamento consigo. Como é que tu tem se tratado quando acontecem essas adversidades e essas dificuldades? Pensa sobre isso, maravilhosa. Escreve sobre isso. Escreve no teu caderno. A escrita, ela é terapêutica. Quando a gente escreve, a gente consegue visualizar melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, nomear essas emoções, tentar compreender esses pensamentos, compreender os nossos comportamentos. Faz isso quando acabar esse episódio. E depois, qualquer coisa, deixa teu feedback aqui embaixo, nos comentários aqui do canal do YouTube, se você estiver me escutando por aqui. Se você estiver escutando pelo Spotify, manda teu feedback ali no direct do meu Instagram, que tem aqui na descrição
do podcast, o meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá, me manda o teu feedback e como é que foi fazer esse exercício, essa autorreflexão, esse processo de autoconhecimento, de sentar e dedicar esse tempo para pensar como é que está a tua rotina. E se você tem sido uma carrasca, aquela que só se critica, que se coloca para baixo, ou você tem sacudido aí a poeira e tem recalculado essa rota. Me conte aí. E esse foi mais um episódio aqui do podcast Acorda Maravilhosa. Eu estou muito feliz, frisar novamente que eu estou muito feliz de ter voltado aqui para o podcast. Vamos voltar aí com os nossos episódios semanalmente. Então se prepara que vai vir muitas coisas boas, muitas novidades ainda para esse ano de 2023. E vamos embora aí adquirir mais autoconfiança, autoconhecimento, saúde mental. Como vocês sabem, sou psicoterapeuta, tenho formação em psicologia e atendo mulheres do mundo inteiro. Então, se você quer iniciar o seu processo de terapia, tem dúvidas de como é que funciona, Laísla, essa terapia, eu nunca fiz, quero saber, ou eu já fiz, mas quero retomar, quero conhecer o teu trabalho, fala comigo, vou deixar o meu link aqui, vai direto para o meu WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. Como também tem meu link lá no meu Instagram, que vai direto para o meu WhatsApp também. Vem falar comigo, vamos iniciar esse teu processo de autoconhecimento juntas e vamos embora. Um beijo e até a próxima! Maravilhosa, se você gostou ou fez sentido para você, curta esse episódio e compartilha com alguma amiga que pode estar precisando ouvir isso também. E me siga nas redes sociais, no Instagram, @LaíslaLohanepc, o canal no YouTube Acorda Maravilhosa e no stream Spotify Acorda Maravilhosa. Um beijo e até a próxima quarta-feira com mais um novo episódio.